rádio. Junte-se ao Sintrafit na luta pelos direitos trabalhistas. Filie-se ao Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial. Bom dia, pessoal. Está começando o nosso Espaço Sintrafit, dia 9 de novembro, 9 horas e 38 minutos, para apresentar o nosso Espaço Sintrafit, que é o dia da semana aqui que a gente tem para conversar com os trabalhadores têxteis, né? Eu sou o Guilherme Poirari, para apresentar juntamente comigo tem o meu amigo Juvenal. Bom dia, Juvenal. Bom dia, Guilherme. Cumprimentar aqui a Joyce, que nos recebe sempre aqui na rádio, tem um carinho muito grande aqui pelo espaço. Cumprimentar a trabalhadora Rose e também o trabalhador Gabriel, companheiro aí de luta. Cumprimentando sempre os trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria, os trabalhadores que não são da nossa categoria, mas que nos assistem, a gente sabe que existem, e também sempre com muito carinho a todos os aposentados e aposentadas que nos acompanham pela rede social. O nosso abraço. Exatamente. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Juvenal, Rose. A todos que nos assistem e nos escutam de casa, né? Estamos aqui para participar de mais um Espaço Sintrafit. É sempre importante estar aqui nesse espaço aqui, né? Bom dia, Rose. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão aqui presentes. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária. Exatamente. Então, para começar o nosso Espaço Sintrafit de hoje, vamos falar sobre a situação lá na cárcere, né? O Gabriel está acompanhando, a Rose e o Juvenal, pode ser? Pode. Vamos trocar figurinha lá, então, aqui. Gabriel? Então vamos lá, sobre a cárcere, o que é a demanda que vem chegando até a entidade sindical nesse último período, né? Foi que principalmente se intensificou uma insatisfação dos trabalhadores para a não realização mais do trabalho aos sábados, para quem trabalha no primeiro e no segundo turno, e para o fim do trabalho aos domingos, para quem trabalha no terceiro turno, né? Lembrando, quem não é da nossa categoria, o primeiro turno, que trabalha das 5 às 1h30 no sábado, trabalha das 5 às 9 da manhã, e o segundo turno, que trabalha da 1h30, né, das 13h30 às 22h, no sábado trabalha das 9 à 1 da tarde, e o terceiro turno trabalha, então, no domingo à noite, né? Então, é o fim desse trabalho do domingo à noite também. Terceiro turno, a jornada normalmente, né, nas empresas é das 10, ou seja, das 22 horas até as 5 da manhã. Então, é o fim desse trabalho. Lembrando que é importante salientar sempre aqui que já foi conquistado em outras empresas o sábado e o domingo livre. Isso faz com que aqueles trabalhadores da cárcere também almejem isso, né? Quais empresas vocês conquistaram junto com os trabalhadores? Fala o sindicato, que a gente tem acordo coletivo, né? Falando em grandes empresas do setor, fora empresas menores, nós temos na Hering, né? Temos também Kremer, né? Kremer e na Altenburg. Então é uma luta da categoria, né? Uma luta da categoria que teve eleição do sindicato esse ano, onde as chapas que estavam representadas todas defendem o sábado e domingo livre, né? Chapa 1 que acabou vencendo, que é uma composição da atual diretoria, né? Falando agora especificamente. Então é manter e intensificar a luta por esse sábado e por esse domingo livre. O que aconteceu foi que a gente iniciou as tratativas de reunião com a empresa, faz mais de 50 dias que a gente iniciou as tratativas, e com isso a gente também continuou conversando e dialogando com os trabalhadores na porta de fábrica para fazer assembleias junto com os trabalhadores, no sentido do quê? No sentido de demonstrar, isso a gente fala muito aqui no nosso programa, que nós vamos atingir os nossos objetivos muito ou quase sempre através da mobilização, né? Foi assim que a gente atingiu na empresa Kremer, foi assim que a gente atingiu na empresa Hering com os trabalhadores, foi assim que a gente atingiu na própria Altenburg. Então não seria nenhuma novidade realizar a mobilização na cárcere. E a partir do início da nossa mobilização, na semana passada, né, na semana anterior agora, teve uma pressão dentro da fábrica para os trabalhadores retirarem adesivos, não falarem sobre isso dentro da fábrica. Explica um pouquinho, Gabriel, o que é o adesivo? Um adesivo, Juvenal, que representa a tartaruga, né? O que é a tartaruga? É um símbolo, né? Um símbolo da diminuição de produção dentro das empresas quando a gente conquistou o sábado e o domingo livre em 2013, né? Na Kremer e na Hering e na Altenburg. Então, na verdade, é um símbolo de identificação dessa luta, que é a luta pelo sábado e domingo livre.
Então a gente iniciou essas tratativas com a empresa, voltamos e continuamos comunicando os trabalhadores sobre isso. E os trabalhadores tiveram, na realidade, sofreram uma grande pressão em todos os setores. E com falas, digamos assim, bem delicadas do ponto de vista da gestão da empresa, né? Atacando o sindicato de formas diversas, né? E que na nossa avaliação aquelas questões colocadas e expostas pela direção da empresa não condizem com a realidade da atuação da entidade sindical, ou seja, do Sintrafit, né? Então ontem a gente teve mais uma reunião com a empresa, relatamos esses pontos, e continuamos nas tratativas e também nas assembleias junto com os trabalhadores na porta de fábrica para de fato conquistar o sábado e domingo livre na empresa Karsten, que fica ali no Texto Salto, né? Gabriel, esse adesivo ele é proibido? Olha, entendo que não é proibido, Juvenal. Entendo que não é proibido. Tanto que se tu pegar essas grandes empresas, né, todas elas levam os candidatos a partidos políticos para fazer campanha eleitoral, né? Então, assim, campanha eleitoral dentro das empresas, pega das menores às maiores, tu vai encontrar. Então não tem nada que proíba a liberdade de expressão no país, tendo em vista que o contato do adesivo não necessariamente é nem com o fardamento da empresa, é na calça que a própria pessoa pagou com o seu dinheiro, né? Ah, interessante falar isso, Gabriel. Bem... Então, meu entendimento é que não tem nenhum problema disso. Eu mesmo vi na eleição, quando a gente estava lá numa reunião na Karsten, e a gente viu na imprensa, né? Eles divulgando que estavam em reunião com o candidato a prefeito da cidade. Então, quer dizer, o candidato a prefeito, o candidato a eleitoral pode, agora a participação dos trabalhadores na sua luta por redução de jornada não pode. Gabriel, então é bem contraditório, né? A tartaruga ela não foi inventada aqui pelo Sintrafit, mas ela também é um símbolo de luta que começou lá antes de 2013, já com a Kremer, né? Que teve uma participação e mais tarde esse sindicato acabou reforçando. Ela não foi inventada, Guilherme, pela gente, certo? Certo. Mas ela é um dos símbolos aqui dessa categoria, né, pela diminuição da jornada até que a empresa chega e negocie com o sindicato. Mas o que a gente percebe ali foi uma humilhação e ameaças muito grande com os trabalhadores, né? Inclusive dizendo que o sindicato teria fechado algumas empresas, por exemplo, como a Artex, né? E outra que foi citada que esse sindicato teria fechado a Teca. Rose, o sindicato fechou a Teca, Rose? Na verdade, não era fechado a Teca, né? Falido a Teca. Falido? A palavra foi essa. Não e você é uma trabalhadora da Teca, né? Eu perguntei diretamente para você, Rose, que você, assim como eu, sou um trabalhador da Teca. A empresa está falida, Rose, é isso? Isso. Eles dizem que a empresa está falida, mas a gente sabe que ela não está totalmente falida, né? Ela está em recuperação judicial há muito tempo e que não é o sindicato que fez a Teca não produzir ou não vender ou não saber administrar a sua empresa. A Teca é desde 2003 que vem sofrendo, os trabalhadores vêm sofrendo com pagamento parcelado, falta de serviço, as pessoas tendo que ficar em casa. Enfim, é injusto uma empresa chegar e dizer que o sindicato faliu a Teca, porque não é isso. A Teca vai muito bem, obrigada, para quem administra ela, né? Vai mal para os trabalhadores, que faz bem pouco tempo, né, Gabriel, que estão recebendo em dia agora. Sim. Porque eles vinham recebendo parcelado e a empresa dizia que os trabalhadores estavam satisfeitos com aquilo. Então, não é o sindicato que está para falir uma empresa, né? É a sua administração. Então, Gabriel, falando um pouquinho sobre isso, né, essas injúrias, essas mentiras ditas, né, aí para os trabalhadores, e infelizmente algumas coisas acabam pegando na categoria e outras não, né? Das várias retaliações que a gente percebe que a empresa fez com o sindicato, uma delas foi atrasar as vans, né, e ônibus, né, que chegaram em cima da hora para que os trabalhadores não pudessem conversar com o sindicato. Isso pode, isso não pode, Gabriel, é atitude antissindical, como é que funciona isso perante a lei? Explica pra gente. Não, no limite, isso causou estranheza para o sindicato, né? Porque os ônibus sempre chegavam
um pouco antes do horário, onde dava tempo de a gente dialogar junto aos trabalhadores nas portas de fábrica. Lá são 2 portarias, na realidade, onde entra a ampla maioria dos trabalhadores, né? Então, me parece que o acaso às vezes não existe, né? Porque aconteceu bem no determinado momento onde nós estávamos realizando as assembleias na porta de fábrica, que as vans começaram a chegar mais em cima da hora. Então, acreditamos que isso possa ter ocorrido devido às nossas assembleias, né? Não sei se é o mesmo entendimento da empresa, né? Quando eles foram relatar isso para a gente nesse último período, mas me parece que sim. Acreditamos e esperamos que isso não ocorra, até porque tem outros problemas, né? As vans estavam paradas num dia no meio da estrada, lá, né? No meio da BR, e com perigo de acidente. Depois vans vindo muito rápido porque eles estavam vindo mais rápido, porque às vezes poderia chegar atrasado, preocupação dos trabalhadores de entrarem atrasados, enfim, uma série de questões. No mínimo, nós achamos que nos causou estranheza, né? As vans chegarem assim em cima da hora, bem no período onde o sindicato vem realizando a assembleia junto aos trabalhadores na porta de fábrica, e a gente pode perceber, né? Isso é uma percepção, a Rose esteve nas assembleias também, que de fato não é uma demanda da direção do sindicato isolada, não, é uma demanda junto com os trabalhadores, porque a ampla maioria dos trabalhadores está na porta de fábrica, está se manifestando a favor de a gente conquistar, ou melhor, de realizar uma jornada de trabalho onde o sábado e o domingo livre seja de fato uma concretização, né? E não apenas um objetivo, né? Mas que seja uma concretização, né? Então, eu vou ter que fazer essa pergunta que é muito importante aqui, Gabriel. A gente começou essa luta lá, acho que lá em 2012, me corrija se eu estiver errado, em 2013 houve a Kremer, que foi a primeira, certo, Rose? Certo. A Kremer, quando a gente conquistou junto com os trabalhadores o sábado lá, a empresa teve prejuízo? Eu estou perguntando essa pergunta para deixar bem claro aqui, Gabriel, tá? Porque ela tem capital aberto, e estão dizendo lá dentro da Karsten que a gente acabou quebrando empresas. Por isso essa pergunta ela é muito importante. E depois a gente fala também aí de outras empresas como Altenburg, Hering, e enfim, te deixar essa liberdade para falar um pouquinho sobre isso. Se a Rose quer comentar, mas posso... Não, na verdade, Gabriel, só queria voltar um pouquinho, que no fim dá junto com isso que o Juvenal está falando, que a Teca também tem um sábado sim, um sábado não, um sábado livre, e nem por isso fechou as portas, né? Só para lembrar disso. Mas pode continuar. Um pouco por aí, né? A Kremer no outro ano teve recordes em faturamento nos anos posteriores à conquista do sábado e domingo livre. A gente viu o faturamento da Hering também altíssimo. O crescimento da Altenburg, que a gente falou aqui em vários programas, né? De aumento de plantas da empresa, de aumento de faturamento, de crescimento, acho que não sei se chegou ao dobro, mas cresceu muito nesse último período. A gente citou vários dados aqui, seja da Hering, que cresceu agora, enfim, foi incorporada pelo grupo Soma, né? Mas isso, olha só, nós estamos falando em 2021, o sábado livre lá foi em 2013, né? A Kremer também, depois foi incorporada pelo grupo Mafra, mas com muitos anos ainda no grupo Kremer e vendendo, e a gente não vem tendo problema nenhum em renovar esse sábado e domingo livre junto a essas empresas. A Altenburg também a gente conquistou e continua tendo uma jornada, enfim, uma jornada de trabalho onde os trabalhadores ali têm um sábado sim, um sábado não, e a empresa continua crescendo nesse último período, né? Seja as plantas fora daqui, seja as plantas em Blumenau, que eles têm duas empresas, né? Uma ali próxima da outra, né? Unidade 1 e unidade 2. Então me parece que o problema não seria conquistar o sábado e o domingo livre para o fechamento das empresas. Só a gente vê que em vários outros lugares do mundo tem jornadas muito menores do que essa, né? Jornadas de 36 horas, enfim, 40 horas. A gente está querendo a redução um pouco da jornada. Com essa redução da jornada, a gente consiga encontrar um caminho onde os trabalhadores e as trabalhadoras eles não necessitem mais do trabalho aos sábados e aos domingos, né? Ajustar uma jornada de trabalho, diminuir, procurar um caminho onde seja realizado, então, esse sábado e domingo livre que é tão almejado pela categoria. Até porque uma boa parte da categoria já tem o sábado e o domingo livre, né? Exatamente. Ô, Gabriel, contribuindo com a tua fala, lembrar que a Hering foi adquirida por um grupo, né, que a gente falou, a Kremer também,
A Altenburg está fazendo expansão. Só que a gente está recebendo aqui na nossa live alguns comentários que nos chamam a atenção sobre uma ata e uma advertência do próprio gerente lá da Karsten para essas pessoas que estão utilizando adesivos. Acho que quem está recebendo essas advertências tem que entrar em contato imediatamente com o sindicato, né? Qual é a orientação nesse caso? A orientação nesse caso é entrar em contato com a entidade sindical, ligar, falar com alguém dos nossos diretores, ou ir até a entidade sindical, né, levar essa advertência, falar com nossos diretores, porque o entendimento do sindicato é que isso é descabido, né, que não cabe, nesses casos em específico, o empregado levar uma advertência. Até como eu falei, na época de eleição vai tudo que é candidato de partido político em todas as empresas, lá na Karsten não é diferente. Então, quer dizer, tem a possibilidade dos empregadores, no caso dos patrões, fazerem suas campanhas, né? Como nós também temos a nossa. É só a liberdade de expressão do empregado de demonstrar sua insatisfação com a jornada de trabalho, é um direito dele, né? Ali, quando a gente fez isso, no nosso material, no nosso adesivo, digamos assim, não tem ofensa nenhuma, não tem nada. Tem uma pauta de reivindicação dos trabalhadores frente ao trabalho sábado e domingo. Basicamente isso. Ninguém pegou e xingou ninguém, como me parece que teve casos complicados dentro da empresa para cima dos trabalhadores. Não teve isso no nosso caso. O sindicato não está lá para xingar ninguém, o sindicato não está lá para fazer bagunça, o sindicato não está lá para nada nisso. O sindicato tem uma responsabilidade com os trabalhadores, que são pais e mães de família, em sua maioria, que trabalham lá, ou são pessoas que estão começando sua carreira, muita gente jovem lá, está começando sua carreira, e que tem o direito de lutar pelos seus direitos, né? Tem direito de lutar por direitos, é um direito na nossa sociedade. A sociedade foi crescendo assim, né? Crescendo, tu fala do ponto de vista da regulamentação do trabalho. Várias e várias vezes a gente já falou aqui de casos assim, por exemplo, a greve de 35 dos bancários, que diminuiu para 6 horas, foi uma greve de 36 dias. Ou a greve de 1917 dos têxteis, a greve geral, que era para diminuir a jornada de 18 horas, acabar com o trabalho infantil, né, com o trabalho da criança e do adolescente, que não se utilizava essa terminologia naquele período. Em vários momentos isso é parte da relação do capital e trabalho. Então, obviamente que no nosso entendimento do Sintrafit, é que os trabalhadores têm o direito sim de usar os adesivos, e eu dei esse exemplo como os partidos políticos vão lá dentro fazer campanha, seja da Karsten das outras empresas, e como é que a pessoa não pode usar? Então quer dizer que daqui a pouco não vai poder ir com uma calça assim, uma calça assada? Qual que é o limite para isso, né? O limite de não poder utilizar? Não, daqui a pouco eu não vou falar assim, não, o Guilherme não pode trabalhar de azul lá no sindicato. Não é assim que a coisa funciona. Eu tô dando um exemplo aqui, né? Não tem esse direito, né, de cercear essa liberdade. Esse é o nosso entendimento. E nem o entendimento de não... na nossa visão até que em determinado momento, quando a empresa vai falar com os trabalhadores, de falar algumas coisas que acho que passou um pouquinho do tom, e esse passar do tom sobre a pressão, nós achamos que foi uma atitude altamente complicada, né? Altamente complicada da forma como foi exposta para os trabalhadores, né? Ô Gabriel, eu lembro que lá em 2013, inclusive, teve um dos dirigentes das empresas que foi à televisão falar que se fosse implantado o sábado livre, a maioria delas ou quebraria ou iria para outra região, né? E o que a gente acompanhou, como a gente citou aqui, eu reforço, a Hering, a Kremer foi vendida, a Altenburg está em expansão, e a mesma coisa agora eu deixo de dica para os trabalhadores da Karsten, né? Se querem um sábado livre, o movimento agora pegar junto com o sindicato para conquistar esse sábado livre, né? Guilherme, lembrando que para conquistar isso é com o trabalhador. Porque o Exato. trabalhador, ele sabe que ele consegue, só que ele se deixa intimidar. Trabalhador unido faz a coisa acontecer. Então, se eles estiverem juntos com o sindicato, unidos, nós vamos conseguir. Exatamente. Mais alguma coisa, Juvenal? Eu ia chegar nesse ponto, mas a minha amiga Rose, né, ela é bem adiantada. Então, manda ver. Gabriel, sobre a atual situação
dessa negociação que é feita com a Karsten. Tens mais alguma coisa para falar? Como é que está nesse momento? E se tu tem algum conselho para dar ao trabalhador da Karsten que está nos ouvindo e nos assistindo? Não, na realidade, ontem teve uma reunião com a empresa, acho que terminou por volta das 18 e alguma coisa, não me lembro exatamente o horário. Terminou 18, acho que em casa próximo das 19 horas, acho que era 19 horas. Terminou a reunião e nós já havíamos apresentado, enfim, uma série de propostas, né? Estamos aguardando que seja encontrado um caminho, tá entendendo? Até o momento não tinha sido encontrado um caminho, segundo a empresa, né? Me parece. E agora a gente está aguardando que a empresa retome essa avaliação sobre as propostas. São sugestões até do sindicato para a empresa, que a gente remarque uma nova reunião para continuar dialogando sobre isso, que não termine essa negociação, até que seja conquistado, de fato, realmente o sábado e o domingo livre, né? E que conselho você daria ao trabalho da Karsten? O que participe das nossas atividades junto com o sindicato, né? Que continue participando, eu acho que isso é fundamental. As atividades na frente da empresa, lembrando, são legítimas, são legais, né? Estão dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Em nenhum momento a gente fez nada que ultrapassasse os limites. Em nenhum momento a gente xingou qualquer pessoa da direção da Karsten, né? Como houve algumas informações que chegaram para a gente que podem ter acontecido, que a gente ainda está levantando. Mas nós não xingamos ninguém na portaria. Nós simplesmente fomos para a portaria da empresa reivindicar, né? Reivindicar e comunicar como andam as negociações, como estão as negociações, quais são os instrumentos de luta dos trabalhadores. Quando falo instrumento de luta, eu falo que não é um facão, né? Eu falo que é a própria mobilização dos trabalhadores, né? Como em qualquer outra categoria. Então, isso aqui, o que a gente está falando lá na porta da fábrica não é nenhuma novidade. Se pegar a série de lutas, eu falei dos bancários aqui, ou aqui em Blumenau do transporte coletivo de trabalho, como a gente viu, né? Transporte urbano, que nesses últimos anos obtiveram várias conquistas, né, com paralisação, está inventando nada, né? Ou como a gente fala, por exemplo, do setor metalúrgico, principalmente da região de São Paulo, né, Campinas, São Bernardo, enfim, foi através da mobilização. O que o Sintrafit está propondo é algo que é o instrumento de mobilização dos trabalhadores para atingir seus direitos, que continuem junto com o sindicato e que nós continuamos as tratativas com a empresa para, de fato, encontrarmos uma solução e sairmos com o sábado e com o domingo livre. Muito bem esclarecido, meu amigo. É isso? É isso sobre a Karsten. Tá falado aí sobre a Karsten, né? Para os trabalhadores da Karsten. E agora eu quero puxar outro assunto aqui, que é sobre o salário, nesse primeiro momento, sobre o salário mínimo. Olha a matéria para depois a gente repercutir. O salário mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ter sido R$ 5.886,50 no mês de outubro, Gabriel. Isso de acordo com os cálculos do DIEESE, com base nos resultados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Esse valor ele corresponde a 5,35 vezes o piso nacional juvenal, que hoje é de R$ 1.100. E esse valor foi calculado no valor da cesta básica mais cara entre as 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE, que foi a nossa capital aqui de Florianópolis, com um valor de R$ 700,69, tá? Esse é o valor da cesta básica que o catarinense está pagando. Sobre isso, as horas trabalhadas para comprar essa cesta básica. O tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta aumentou para 118 horas e 45 minutos, ou seja, 3 horas e 43 minutos a mais do que no mês anterior, que era de setembro. Quem ganha um salário mínimo gastou o equivalente a 58,35% de sua renda líquida para comprar esses alimentos. E, para encerrar aqui, a batata foi o item que mais subiu de preço nas 10 capitais dos estados. Batata doce? Batata doce. Olha. É batata doce? Não, batata inglesa. Batatinha. Batatinha normal.
Não é batata doce, não. O aumento na nossa capital, Florianópolis, foi de 33,78%. E aí? Ninguém quer falar sobre os valores? Nós vivemos dentro de um modo de produção que a gente vem comentando aqui, que é o modo de produção capitalista, né? O modo de produção capitalista, quando a economia ela tem um crescimento econômico, em alguns momentos a gente tem, como a gente chegou em determinados períodos, a gente chegou a ter um baixo desemprego, né? Há pouco tempo atrás, acesso a consumo, acesso à universidade. O problema é que quando surgem as crises econômicas nesse modo de produção, que elas sempre surgem, né? Não tem só crise agora, teve crise na década de 80, crise na década de 70, crise de 29, enfim, uma série de crises. As crises, e alguém tem que pagar pelas crises econômicas. E como os donos dos meios de produção nesse modelo capitalista são as grandes empresas, os grandes capitalistas, a gente consegue enxergar isso. Vou dar um bom exemplo. O setor financeiro vai muito bem, obrigado. Se pegar os lucros do Bradesco, do Itaú e dos grandes bancos aí, teve um crescimento altíssimo. Pegar grandes empresas de vários setores, alguns não. Estou falando todos os setores da economia. Mas, por exemplo, o setor têxtil, tu vê que as empresas ganharam dinheiro no período da pandemia. Eu ouvi mais de uma e duas empresas falar, a pandemia veio para nos ajudar. Eu escutei isso. Não vou ficar citando o nome para depois dizer que eu estou, falando alguma coisa aqui, mas aconteceu isso. Então, assim, os bancos estão ganhando dinheiro, grandes empresas de vários setores estão ganhando muito dinheiro, né? Tive o setor aí, por exemplo, do agronegócio, que daí tu pega a alimentação. Estão exportando um monte, né? Tem mais cabeça de boi no estado do Mato Grosso do que população. E mesmo assim as pessoas estão tendo que ir lá fazer fila para comprar osso, para fazer sopa com osso. Assim, quem está pagando a conta por essa crise que a gente está vivendo agora, né? Esse é o grande dilema. Quem paga a conta da crise nesse exato momento são os trabalhadores. Então esse eu acho que é o grande ponto de uma crise econômica que a gente vive. Por que o Bradesco, num momento desse, ganha tanto dinheiro? Por que várias empresas têm tanto financiamento, né? E os trabalhadores continuam sofrendo? Se ele pegar esse dado aí importante agora, para distribuir esse novo bolsa, esse auxílio que o governo está querendo estabelecer para os trabalhadores, para quem tem uma baixa renda, que é uma parcela da classe trabalhadora, eles diminuíram os dados de quem é pobre e de quem é miserável. Ou seja, ficou mais baixo, né? Então, assim, tem que ser miserável, acho que é R$100 agora, se eu não me engano, nem entrar nesse ponto, assim, mas é um valor muito baixo. R$100 não dá para nada, não dá para pagar 17% da cesta básica que o Guilherme trouxe aqui. Pagar 17% da cesta básica. Imagina, tu tem uma cesta básica, já diz a palavra, básica, né? Então tu só consegue comprar 17% daquela cesta básica. Ou seja, nós vivemos um momento de uma crise profunda no nosso país, uma crise econômica, uma crise política de representação, uma crise ética, uma crise ambiental com o desmatamento que vai acontecendo nesse último período, uma crise de valores humanitários, que eu acho que daí eu pego esse governo que ele representa tudo que tem de ataque às minorias, na minha opinião, daí não é opinião, não estou aqui trazendo a opinião do Sintrafit, essa é a minha opinião, de ataque às minorias, essa é a opinião do Gabriel, anti-vacina, então uma crise terrível no nosso país, um momento terrível do nosso país, e outros países também, mas trazendo só para cá, e a representação está aí, porque alguém tem que pagar a conta disso tudo, né? Quem é que está pagando isso tudo? Se não fosse uma ampla mobilização para ter vacina, não teria vacina no nosso país. Teve porque a gente foi para cima em vários momentos. Estou só dando o exemplo da vacina. E agora a gente vê o preço dessas outras questões. E vários produtos sendo exportados, diminui aqui no mercado interno, o agronegócio bombando. Pega as grandes empresas aí, pegar o exemplo, a gente está falando de crise dos produtos. Agora pega Cargill ou outras empresas que vendem agrotóxico para ver como é que elas estão bem no nosso país. Ou grandes empresas de soja para ver como elas estão bem. Vai lá comer soja, né? A plantação enorme de soja no nosso país. Então esses setores estão muito bem. Agora, o que a gente precisa pensar é de fato um projeto que represente uma alternativa para os trabalhadores do nosso país.
Porque a alternativa dos trabalhadores do nosso país não é comer soja, não é dar grande lucro para o Bradesco, não é pagar esse preço da batata ou, enfim, de outros bens de consumo básicos no nosso país, não é não ter acesso à educação, não é não ter acesso à saúde, é muito pelo contrário, nosso projeto é o antagônico a isso, ou seja, ele é o contrário, é isso que está tudo colocado. Então, é difícil sobreviver no mundo com tantos dilemas e com tantos problemas como estão sendo colocados para o nosso país. Né? Hoje tudo é absurdamente caro. É porque alguém tem que pagar a conta, senão a conta não fecha. E a conta, de fato, fica para os trabalhadores. O último exemplo aqui, daí eu paro aqui nesse ponto aqui. Pega o imposto sobre as grandes fortunas, ou seja, o imposto para os mais ricos pagarem mais impostos também. Isso não é nem o Gabriel falando, são setores capitalistas do mundo falando, onde pega vários economistas capitalistas falando, por exemplo, na França, em outros países, onde os mais ricos têm que pagar pelo menos os mesmos impostos que os mais pobres. Não. Quem paga mais imposto no nosso país, ao contrário, são os mais pobres, porque está embutido em tudo o imposto. Então, o percentual médio dos mais desfavorecidos, assim, ou dos trabalhadores, é quem paga mais imposto. Então, um problema social terrível, né? A falta de comida. Eu não sei quem mostrou outro dia, estava vendendo cabeça de peixe. Chegamos nesse ponto, né? Osso e cabeça de peixe para as pessoas se alimentarem, né? Então, chegamos no ápice, não sei se no ápice, mas no momento terrível da nossa economia, e tem gente surfando e se aproveitando disso, como em outras crises que já existiram na nossa humanidade. E nessa questão da cesta básica, além da cesta básica, a gente tem o preço do gás, porque a pessoa precisa do gás para fazer sua comida. E vocês já viram quanto é que tá? Tu falou R$100. 120, 130. Tá, os R$100 do Gabriel não paga um botijão de gás. Não, já não paga mais. Desculpa te informar isso, mas não paga mais o teu 100 pila. Mas só para contribuir exatamente com o que tu falou, lembrar, né, que foi gasto 18,8 milhões para divulgar a nova cédula de R$200, enquanto que os anúncios de precauções que deveriam ser tomadas durante a pandemia a Covid-19 foram gastos apenas 14,4 milhões, ou seja, o governo levou mais em conta gastar para divulgar a cédula de R$200 do que as precauções para a Covid-19. E lembrar também, né, que a Petrobras está indo muito bem, muito obrigado, os acionistas estão adorando este momento, e inclusive lembrar que o maior acionista dessa empresa trata-se do governo federal. E é a única empresa, acho que no mundo, que o maior acionista quer que ela seja privatizada porque está dando tanto lucro. Isso é importante falar, que a gente é contra a privatização da Petrobras, contra a privatização dos Correios, contra a privatização dos bancos estatais, que elas podem contribuir muito para vários financiamentos sociais, são importantes para isso, todas essas empresas, nenhuma delas tem déficit, né? Como a Petrobras, né? Só ratificar, né? Sim, exatamente. E como é que tu tá ganhando dinheiro? Isso é importante que o Guilherme falou, né? Só para contribuir, né? Tá ganhando dinheiro e tu queres vender algo que tá te dando dinheiro, isso não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Isso nada mais é do que uma política entreguista, né? E lembrar também que foi com o governo que foi criado as MPs 936 e 937, que era para tirar do trabalhador, né? Enquanto que lá em Brasília a galera continua ganhando seus 30 mil, auxílio aquilo, auxílio tantos outros. É isso? É isso. Agora vamos deixar a Rose falar um pouquinho sobre o nosso novo ambulatório, pode ser, Rose? Que foi inaugurado lá. Inclusive nós estamos no Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata, né? Guilherme, mas antes de falar do nosso ambulatório, vocês falaram da vacina agorinha, do quanto foi gasto para divulgar, e eu ainda escuto gente dizendo, eu não vou tomar a vacina, ou eu não vou tomar a segunda dose da vacina, ou se tiver uma terceira dose, eu não vou tomar. Isso é burrice. Concordo. Burrice com a pessoa em si, e burrice com os colegas que estão ao lado, ou aonde ela caminha, ou com o povo em geral. Porque posso achar que estou pensando só em mim, mas não estou pensando só em mim. Isso reflete com todos eles que estão ao nosso redor. Se eu não tomo a vacina, eu não cria imunização. Isso. E daí, então,
continuo passando para os outros. Eu acho que é muito importante que as pessoas tomem a vacina. Tem alguns efeitos colaterais em alguns e em outros não. Tem, mas ninguém vai morrer por sentir uma dor no braço ou uma febre. Vai morrer, você vai parar no hospital. Ô Rosa, eu posso só contribuir um negocinho contigo? Que a pessoa que não se vacina, ela vira um parque de diversões para a mutação do vírus, né? Porque o vírus vai trabalhar naquele corpo e diz assim, pô, aqui eu tenho caminho livre e vou trabalhar para se mutar e depois vir as variantes do Covid-19, né? Fora isso, tem uma coisa que eu observei nas pessoas, porque agora tem essa coisa de a possibilidade de não usar máscaras, ou sim ou não, ou tira ou não tira. Eu acho que isso é uma opinião minha, né? Que a gente começou a observar dentro dessa pandemia o que vem acontecendo. Que quando tu vai num restaurante, quando tu vai numa padaria, qualquer lugar que tenha alimento, deveria sempre ser o uso da máscara, porque ninguém nunca ficou observando a pessoa que está passando. Nós estamos conversando entre nós estamos mexendo com o cabelo. A gente está cuspindo, a gente está indo salivas ali no ar e vai nessa comida. Eu acho que isso não deveria sair nunca de uso, a máscara dentro de lugares com comida, com alimentação. Cara, me lembrei de um negócio. Eu sou muito chato pra comida, né? E quando eu vou nesse restaurante não tem aquela aba de proteção, porque alguns têm a aba de proteção e outros são totalmente abertos, né? Eu fico remexendo a comida. Eu pego a de baixo, reviro e pego, por exemplo, arroz. Eu pego a colher, eu reviro o arroz e pego o arroz de baixo. Era só isso. Agora a gente pode falar do ambulatório. Agora sim. Vai, manda ver. Primeiro, falar para todos que estão nos ouvindo que o nosso ambulatório estava temporariamente no 3º andar, onde que é o auditório, né? E que agora ele retornou ao seu devido lugar, com todas as reformas feitas, salas mais amplas, o espaço de espera também mais amplo, mais arejado, a sala de atendimento da recepção também. E com isso, assim, a gente vai dizer que hoje passei no ambulatório, o nosso sempre muito elogio, graças a Deus as pessoas estão nos elegendo e estão vendo o nosso trabalho, que a gente está lá para fazer o melhor para cada trabalhador, tanto na área de lutas pela classe, quanto na área da saúde, enfim. O ambulatório vem enchendo. Eu acho que todo mundo já acompanhou que nós está tendo algumas mudanças na área da saúde, né, com os postos de saúde, as GES, e a gente está vendo que essa demanda está aumentando dentro do sindicato. Hoje tinha fila para entrar no ambulatório, todo com seus devido distanciamento, tudo certinho, mas aumentando os atendimentos lá. Então, com isso, fazendo um ambiente melhor, né, a pessoa se sente melhor também, porque quem vai no ambulatório vai porque está doente, não é porque quer ir lá para passear. Então, tendo um lugar mais aconchegante, mais, né, a pessoa consegue se sentir melhor também. Também falando que, além do ambulatório, a gente fez umas reformas na subsede da Vila Itopava, onde, na época da eleição, tinha gente divulgando por aí que estava sendo depredado, que estava sendo... Nem lembro as palavras. Né? Mas abandonado, né? A verdade veio à tona. A verdade quem mora lá, quem usufrui daquele espaço, sabe que não. Então, assim, também foi feita a nossa reforma na subsede da Vila Itopava e também estamos concluindo a reforma da subsede do Texto Salto, para poder atender melhor os nossos associados. Só lembrar, né, Rosa, que isso são patrimônios dos trabalhadores, né? Esses investimentos são feitos e mantidos pela mensalidade dos trabalhadores, então a diretoria passa, o Juvenal passa, o Gabriel também, você também, mas isso é o legado que fica dos trabalhadores, né? A entidade sindical. Então, importante aí reforçar e lembrar que nós temos atendimentos médicos com as especialidades de clínico geral, pediatra, ginecologia e ortopedia na nossa sede ali de Blumenau, né, Rosa? E também lá dentro a gente tem uma psicóloga com o convênio dentro do ambulatório, todas as segundas-feiras. Exatamente. Então, todas as nossas subsedes também têm atendimentos médicos, né? E todas elas, se não me engano, são com agendamento,
Tá lá no nosso site, no nosso aplicativo, nosso Facebook, os horários e as especialidades de atendimentos na nossa subsede, certo? Certo. Agora eu gostaria, para a gente já se encaminhar para o final, que tu reforçasse o convite para participar ali do sorteio da inscrição da coluna de férias, ou não? Antes disso, Guilherme, lembrei agora, olhei aqui na minha colinha, que ela é muito pequena, a gente dobra, porque... A tua é pequena, a minha colinha é gigante. Aqui. Eu estava reparando que a tua cola é bem maior que a minha, daí eu vou dobrar para disfarçar aqui, né? Certo. Mas só para lembrar que a gente tem vários convênios fora do sindicato, com o Hospital de Olhos, enfim, com várias especialidades. E a gente tem convênio com o Hospital do Pulmão. Então, lá a gente tinha com alguns médicos, não com todos, e com alguns procedimentos. Agora a gente conseguiu fechar com o Hospital do Pulmão. Todos os médicos que atendem dentro do Hospital do Pulmão também vão atender aos associados do sindicato, e também todos os exames e procedimentos que é feito lá, que agora nessa época da pandemia a gente viu muita coisa que não era coberto pelo nosso convênio, tinha que pagar particular lá, a gente conseguiu ampliar isso. Então, toda a estrutura do Hospital do Pulmão a gente consegue agora pelo convênio. Tá, agora eu vou te fazer um desafio. Ontem, quando tu tivesse essa conversa com uma pessoa, teve alguém lá do sindicato que exigiu que tu mandasse um beijo e um abraço. Pois eu acho que não era bem eu que deveria mandar o beijo e o abraço, mas né, como meu amigo Guilherme vai apanhar quando chegar em casa, ou pelo menos em algum momento dessa semana, eu vou mandar o meu beijo para a Marina, que se empenhou, da secretaria, se empenhou muito para isso, e com isso estender meu beijo e meu abraço a todos os funcionários do sindicato que se empenham em atender sempre melhor o sócio que lá passa. Tá, eu vou também mandar um beijo para a Marina e lembrar aqui que essa semana a gente também fechou outros convênios, né? Que foi com a Plenitude Pilates e Fisioterapia, que eles têm as especialidades de fisioterapia, massoterapia e pilates, com a Andressa Alves Ferreira, que é psicóloga, com a Max Óptica Relógios e Joias, como tá no nome, é ótica, e a Valéria Serna Faria Alcardi, que é massoterapeuta. Inclusive, ela vai dar alguns brindes aqui para a gente sortear aqui na rádio, mas em breve a gente vai falar sobre isso, tá? E agora, Rose, eu deixo o espaço aberto aí para tu falar sobre a coluna de férias, né? Que eu sou suspeita de falar da colônia de férias, eu né? Também. Porque eu vou fazer só elogios e vou divulgar para quem quiser ir, porque é um lugar muito bom, é um lugar de fazer muitas amizades, que lá é vários sócios e várias empresas que se encontram no mesmo espaço e que levam essa amizade pela vida toda, né? Nós começamos agora, o mês passado, a inscrição para o sorteio Natal, Ano Novo e primeira semana de janeiro. As inscrições vão até dia 19 agora, dia 19 do 11. Sexta-feira. E no sábado, dia 20 do 11, às 14 horas, vai ser realizado o sorteio. Onde é que vai ser esse sorteio? Esse sorteio vai ser no sindicato, no auditório, onde vem sempre sendo feito. O que precisa levar para o sorteio? A sua carteirinha do sindicato. E já pensando na hora do sorteio, eu vou ser sorteada. Fui sorteada. Torci em casa, fui sorteada. O que eu preciso nesse dia? Saber o apartamento que vai querer e já vai fazer o seu pagamento, tudo lá na hora, para essas pessoas não precisarem sair de casa mais de uma vez. A gente sabe que está tudo muito caro, inclusive a passagem de ônibus para quem ganha um salário mínimo, né? Que tem que pagar o gás, que tem que pagar a cesta básica, que está tudo tão caro, não precisa ficar gastando 2 vezes na estrada para fazer uma inscrição de colônia de férias. Então, no dia, já faz se for sorteado, faz a sua reserva e faz o seu pagamento. Mas Rose, quanto é que é a diária do apartamento do sindicato? R$60 por dia para a família. Mas quem é a família? A família é a sócia ou sócio, com seu esposo ou esposa e seus filhos que morem em casa. R$60 a diária. Quanto é que é o camping?
Falar nisso, o camping não tem sorteio. Oba! Já faz muitos anos que a gente não tem sorteio para o camping. Então, quem quer ir para o camping vai fazer a sua reserva durante a semana. Não precisa nem necessariamente ir para o dia 20 lá para o sindicato. Camping R$ 45,00 a diária, da mesma forma. Sócio ou sócia, esposo ou esposa e filhos que morem em casa. Nós temos também 2 apartamentos grandes, que esses sempre são a abertura do sorteio. Os primeiros sorteados têm a opção de escolher o apartamento especial, a casa, que é daí o valor de R$ 150,00 para o sócio com as mesmas pessoas, esposo ou esposa, filhos que morem em casa. Tá, eu quero levar alguém junto, quero levar meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu papagaio. O meu filho tem 17 anos e tem uma namoradinha. R$ 35,00 por dia a namorada vai pagar. Tá, outra pergunta que veio para mim. Eu moro com a minha mulher e eu não tenho filhos, mas a minha sogra mora comigo e eu não posso deixá-la sozinha, que é uma pessoa idosa. Ela quer ir junto. R$ 35,00 por dia para ela daí. Você paga os 60 e ela paga os 35 por dia. E esses valores vão permanecer até o final de ano? A princípio não irá ter mudança. Poderá ocorrer algum tipo de mudança se a gente conseguir implementar os benefícios a mais para o sócio lá embaixo. Mas por enquanto é 45 camping, 60 apartamento e 35... 150 o especial. 150 especial. E se tiver espaço... é bom que você fale isso, e eu gostaria que tu falasse sobre o que é se tiver espaço. Porque eu vou levar os meus 2 filhos, eu e minha mulher, e tem uma amiga minha que queria ir junto, tá? E não tem mais espaço no apartamento. Rose, como é que fica? Não pode ser um amigo, Juvenal. Desculpa, é só um exemplo. Acho que nós vamos conversar com a tua esposa depois. Eu tentei não rir, desculpa. Essa questão do espaço, ela pega muito, Rose. Mas eu pago 35, mas e aí? E pode dormir no chão? Como é que é isso? Na verdade, nós temos 3 tipos, contando com o especial, o apartamento especial de espaço. Nós temos o apartamento, que é a grande maioria, para 4 pessoas. Mas eu vou levar uma criança junto comigo. Acredito que uma criança, você levando um colchão, tu consiga colocar lá, mas não fica um espaço adequado, porque vai ficar apertado. O apartamento com 4 lugares são o quê? Uma cama de casal e um beliche com 2 camas de solteiro. E o que mais que eu tenho dentro do apartamento? Vamos falar isso, porque tem gente que não conhece ainda. Além das 2 camas, a gente tem o banheiro e a gente tem a geladeira dentro do apartamento. Tá, mas onde é que é a cozinha? Nós temos a parte do refeitório, que lá cada apartamento tem o seu fogão e seu armário. A pessoa tem a chave para isso. Ninguém vai usar o fogão de uma outra pessoa. Várias pias, daí tu escolhe aquela que está mais perto, né? E a gente tem a parte de fora onde tu vai fazer a tua refeição, que tem várias mesas, e tu vai escolher aquela que fica mais apropriada para ti. Apartamento com 6 lugares para 6 pessoas, uma cama de casal, 2 beliches de solteiro, que daí são 4 camas de solteiro. Ali nesse apartamento tem um ou outro que tu ainda consegue colocar um colchão tranquilo, mas tem aquele que também tu não consegue colocar o colchão porque ele é um pouquinho menor e fica apertado. Então a gente tem 4, 6 e 8 pessoas, Rose, que é no especial. A questão ali dos apartamentos, eu devo levar ventilador de casa? Tem lá? Como é que é? Vou falar eu, Rose, né? O sindicato tem ventilador, cada apartamento tem o seu ventilador. Eu, Rose, tenho um em casa, vou levar. Porque se ficar um dia muito quente, que a gente sabe que tem final de ano sempre é muito quente, né? Coloca mais um ventilador tranquilo. No futuro, quem sabe, a gente consiga implementar o ar-condicionado, mas ainda não é o momento para isso. Estamos trabalhando para isso, não é nem pensando. Estamos trabalhando para isso acontecer. Isso não é promessa, Em breve, novidades. Em breve, novidades, com certeza. E eu gostaria de lembrar que sempre rolam uns torneios de dominó e canastra lá embaixo, que, é sensacional. Verdade que o Guilherme já foi lá, né? Já. Torneio de dominó, torneio de canastra, que eles fazem entre eles. Sim. Isso rola. Algumas caipiras também, né, Guilherme? Essa é a parte boa de estar lá embaixo, porque além de tu fazer amizade, tu te diverte com as pessoas. É um momento de descontração, é um momento de lazer, é um momento pro trabalhador, porque
o ano inteiro com a jornada de trabalho tão exaustiva, com tanta pressão, com a parte do nosso governo que só sabe tirar e não agregar nada, e tudo sai do bolso do trabalhador, né? Eu acho que esse é o momento que dá para, quando a gente pode fazer isso, porque o nosso trabalhador tem que economizar muito para isso também, porque senão ele também não consegue usufruir desse lazer, da dupla jornada de trabalho, homens com dupla jornada, mas a grande maioria das mulheres não tem nem a dupla, já tem a tripla jornada, né? Porque não consegue tirar uma hora de descanso. Então, esse é o momento que o sindicato oferece aos seus associados para fazer a colônia de férias. Isso lembrando que a gente está falando sobre a colônia de férias, né? Mas ali na frente, Rose, tem uma praia que é sensacional, né? Praia de Perequê. 5 minutinhos, né? 5 minutinhos. Que não precisa, claro, não é que não precise. As mães com crianças, claro que tem que olhar, porque uma banheira pode acontecer alguma coisa, né? Mas pense numa praia que tu consegue aproveitar e as crianças aproveitarem. Por quê? Porque o mar é mais calmo, não tem tantas ondas, não tem aquele problema de tu andar na areia e ir saindo areia debaixo dos pés, né? Nunca escutei nada de alguém que tivesse sofrido algum tipo de acidente no mar lá, não recordo. Até teve mas foi um problema de saúde que aconteceu lá, certo, né? Então, assim, e perto de tudo, né? Bombinhas, Itapema, meia praia. Não deu 15 minutos dali da colônia de férias até Itapema, de bicicleta. Já fica a dica, vai aproveite. De bicicleta em alguns lugares lá. Aproveita para ir de bicicleta lá na nossa colônia de férias, que é massa. Dá para ir Bombinhas. Eu fui em Porto Belo, Bombinhas, e depois Itapema. Rose, continuando a nossa inscrição aqui, vamos né, para não, a gente vai fugindo. Dia 22/11, a gente tem as reservas. Não é inscrição de sorteio, é a sua reserva. Janeiro eu vou pegar férias e quero ficar 10 dias lá na colônia de férias. Então, dia 22, não precisem madrugar na frente do sindicato, porque só abre a secretaria às 7h30 da manhã. Então, às 7h30 da manhã, a pessoa pode estar lá e fazer a sua reserva para o período do dia 1º de dezembro. De dezembro até 22, estou falando de dezembro, falei janeiro antes, né? 1º de dezembro a 22 de dezembro. Dia 29/11 é para dia 10 de janeiro e 31 de janeiro. Depois, lá em fevereiro, no dia 13 de janeiro para fevereiro. E dia 1/2 para março. Tá, e quem que pode participar, Rose, desse sorteio? Todos os sócios com as suas mensalidades em dia. Exatamente. E o sorteio, repetindo mais uma vez, será no dia? No dia 20, às 14 horas, no auditório do sindicato. Vamos estar lá para recebê-los da melhor maneira possível. Rose, teve trabalhador que está indo pela primeira vez e não sabe onde é o sindicato ali em Blumenau. Tem algum ponto de referência? Hospital Santa Isabel, o Colégio Sagrada Família, ou a Magras, a antiga Magras, que era do lado do sindicato, o edifício Columbia Center. Tem vários pontos de referência ali no sindicato. Para encerrar sobre esse papo, então, o período de inscrição para o sorteio é até o dia 19 de novembro, tá? Para esse período de inscrição para o sorteio se inclui o período de Natal, que é do dia 23 até o dia 28 de dezembro, o período do Ano Novo, que é do dia 29 até o dia 3 de janeiro, e o período do início de janeiro, que é do dia 4 de janeiro de 2022 até o dia 9 de janeiro de 2022. Lembrando também, como é que eu faço o pagamento se eu não tenho dinheiro? Né? Pode acontecer também. Sim. Na hora você não ter. A gente lá no sindicato trabalha com cheque, daí o cheque pode ser até para o dia 12 de dezembro, e cartão de crédito. Eu não consigo crédito ou débito, né? Eu quero parcelar porque eu não tenho. Pode parcelar no cartão. É claro que todo banco a gente deixa mais rico, né? Usando cartão. Sim.
porque eles cobram uma taxa, mas é uma taxa, a gente conseguiu uma taxa menor para usar esse cartão que tanta gente vinha nos pedindo, né? Então pode parcelar até 12 vezes. Tá, agora para encerrar de vez, nós temos aquelas perguntinhas aqui, eu separei para o Dr. Gabriel, para o Juvenal e para a Rose. E a Alexandra, ela pergunta uma coisa que até a Rose falou por cima aqui, sobre a situação lá da Teca. Não teve nenhuma atualização, né, Gabriel, Rose, sobre Teca? Ainda não temos nada. A gente continua com o nosso trabalho, né, diário. Com nós, da diretoria, a parte jurídica, tentando fazer com que essas pessoas tenham os seus valores devidos pagos pela empresa Teca, né? Mas, como todo mundo sabe, todo mundo conhece, isso já vem desde 2013. Toda a situação começou lá pelo 2003, mas desde 2013 a gente tem pessoas que não receberam suas verbas rescisórias, ou o próprio pagamento do mês de março e abril, março, Blumenau e Indaial, abril, se eu não me engano, o inverso dos meses, FGTS, que não foi pago, não foi devidamente depositado, pessoas que ainda estão sendo demitidas e não estão sendo pagas, ou pessoas que pedem a conta e não recebem as suas verbas rescisórias. Todo mundo sabe desse problema da Teca, a gente está trabalhando em cima disso para que isso se resolva, mas parece que a coisa... E qualquer novidade a gente vai trazer aqui também na nossa live, também fazer informativos e chegar a essas informações dos trabalhadores, né, Rose? E lembrando ainda, né, já que... Como é que é o nome da moça? Alexandra. Já que a Alexandra está nos perguntando, lembrando ainda que lá, o trabalhador que está dentro da empresa, que veio acontecendo uns fatos há algum tempo atrás, e a gente foi trabalhando isso, que a Teca, ou quem administra a Teca, não é o Deus Todo-Poderoso. Então, assim, quando a gente vai lá para frente para entregar algum material, para falar alguma coisa, a gente vai com segurança, com fontes para isso, né, Gabriel? E para as pessoas ficarem lá fora e nos ouvirem o vídeo que a gente tem, porque daí a gente vai lá, as pessoas entram, depois ligam para o sindicato que querem saber o porquê que não recebeu, ou isso ou aquilo. Então, participem também na frente da Teca das assembleias quando a gente for lá entrega de material. A Dani também perguntou, Gabriel, como estão as negociações coletivas? Então, a gente teve até o momento 2 rodadas de negociação junto ao sindicato patronal, onde, no entendimento do sindicato dos trabalhadores, existe uma intransigência sobre determinadas questões para o fechamento da negociação coletiva. Daí Juvenal e Rose podem me ajudar. A principal cláusula que a gente vem defendendo, que é a manutenção da cláusula que proíbe a terceirização no setor produtivo. Por que a gente defende essa cláusula? Essa cláusula mantém que todos os trabalhadores continuem sendo têxteis, mantém os sábados e domingos livres, onde a gente conquistou os sábados e domingos livres. Os estudos demonstram que trabalhadores terceirizados têm um salário menor, têm jornadas de trabalho maiores, e para nós significaria uma precarização do trabalho, ou seja, uma diminuição dos direitos dos trabalhadores, né? Sem contar que o trabalhador terceirizado não teria os direitos da convenção coletiva de trabalho e nem a representação do sindicato de tudo que a gente falou até aqui. Então, por essa cláusula, enfim, por outras cláusulas, mas principalmente por essa, continuamos com uma negociação travada desde o ano de 2017 e continuamos na luta para que fechemos a negociação, né? Fizemos vários informativos falando sobre isso na categoria já, né? Devemos retornar com novos informativos no próximo período, mas até o momento a campanha salarial continua em aberto. Teve um trabalhador, que eu não vou falar o nome aqui para não expor, da Fina Estampa. Rose, tu quer falar alguma coisa da Fina Estampa? Que tem uma reivindicação lá dos trabalhadores para que a gente vá lá na frente fazer uma assembleia. Só que as coisas não acontecem do dia para a noite. Há sim uma negociação, há sim coisas acontecendo e inúmeras vezes a coisa não é no nosso tempo. Né? Que bom que fosse. As coisas não se resolvem do dia para a noite. Então a gente pede um pouco de paciência, porque essa situação da Fina Estampa está sendo desenrolada, essa expressão que eu vou usar, aos poucos, para a gente chegar lá e conversar com o trabalhador e decidir junto o que a gente vai fazer. Isso vai acontecer nas próximas semanas. Na verdade, Juvenal,
Me parece que essa semana tem uma reunião com o Proprietário? proprietário da Fina Estampa para tentarmos fechar não, porque quem fecha é o trabalhador, né? Mas tentarmos negociar, porque lá vem a situação do sábado livre, a convenção coletiva, várias situações num pacote só. Então, eu sei que essa semana a gente vai ter reunião com o proprietário. Dependendo do que a gente conseguir lá, a gente vai, sim, levar em assembleia para o trabalhador definir, se for uma proposta que vale a pena ser levada para o trabalhador, né? Senão a gente vai continuar com as negociações. Mas, a princípio, essa semana nós teremos uma reunião com o proprietário e, em seguida, a gente fará uma assembleia com os trabalhadores. E desde já a gente agradece a participação do trabalhador que nos escreveu e dizer que a gente não esqueceu, a gente está ciente dessa situação, mas como eu disse, as coisas não acontecem no nosso tempo, né? Demora um pouco algumas coisas, outras coisas são mais rápidas de se resolver. Cada situação é uma situação. Juvenal, já temos quase uma hora de live aqui, vamos se caminhar para o final. Sim. Só mais duas perguntinhas. Dr. Gabriel, a pergunta da Herta. Encosto por problema no ombro tem estabilidade mesmo sem ter feito cirurgia? Bom, lembrando que a gente, né, até para falar para a Herta, a gente nunca utiliza essa terminologia encosto, né? Por quê? Porque isso é uma palavra patronal, né? Uma palavra da classe dominante. Ou seja, uma palavra para já depreciar o trabalhador, né? Então, se a pessoa está ou não no auxílio previdenciário, né? O que acontece no auxílio previdenciário? Quando a pessoa vai fazer a perícia no INSS, o INSS vai fazer a avaliação se tem nexo causal entre o acidente de trabalho dela, entre o acidente, né, o machucado dela e o trabalho que ela realiza. O que eu posso observar na nossa categoria dos trabalhadores? Que muitos casos, às vezes, não são considerados acidente de trabalho e o entendimento do Sintrafit é que é acidente de trabalho. Então, a gente continua sempre, cada caso é um caso. Tem que vir nos procurar, avaliar, porque muitos dos casos, às vezes, não é concedido o benefício de acidente de trabalho, independentemente de cirurgia, e não é considerado, e a gente tem que entrar nessa briga jurídica, digamos assim, para que seja alterado, né, o benefício de auxílio-doença para auxílio assistente de trabalho, que é o benefício 91. O que muda com isso? Muda que o trabalhador que tem o benefício 91 recebe 8% do FGTS em sua conta vinculada na Caixa Econômica Federal e tem um ano de estabilidade quando volta ao trabalho. Né? Exato. Deixa eu só complementar que isso é uma coisa que a gente tem que voltar aqui e falar mais sobre esse assunto. Mas como é que é o nome da pessoa? Herta. A Herta, eu só quero pedir para ela dar uma olhada se por um acaso a empresa fez a comunicação de acidente de trabalho dela. Porque às vezes a pessoa vai para a perícia e dependendo do que ela leva, qual médico ela pegou, o que a empresa encaminha para o INSS, ela pode não ganhar o auxílio acidente de trabalho, que é a espécie, ou B91, que vem em cima da sua folha da perícia, né? Então, se a empresa fez, ok. Provavelmente dela vai estar com 91, mas se a empresa não fez, ela procure o nosso sindicato, nos procurem lá, que a gente vai orientar e vamos fazer a CAT dela. E daí ela vai levar para o seu médico, mas a comunicação de acidente de trabalho é importantíssima. E a pessoa deve cobrar isso da empresa. Mas eu não vou usar a palavra só, mas eu furei a unha, o dedo na máquina de costura, mas não deu nada, tá tudo certo. Não, sofreu um acidente de trabalho, vai solicitar a CAT. A empresa não fez, nos procure que o sindicato faz. Exato. E para encerrar, na verdade não é uma pergunta, mas um elogio, que é da Zeli da Silva. Parabéns a toda a diretoria do sindicato pelo excelente trabalho que faz em prol da classe trabalhadora. Parabéns. Valeu, Zeli. Um abraço, um beijo pra Zeli também. Abraço, Zeli. Uma grande companheira nossa, lá de Rio do Sul. Guerreira também. Fechou, então. Gabriel, queres mandar um abraço? Rose, Juvenal? A todos os trabalhadores que nos assistem, o nosso grande abraço, a nossa consideração, o nosso carinho, todos os aposentados e até semana que vem. Um abraço a todos que nos estão vendo e voltar a reforçar um abraço aos nossos trabalhadores dentro do sindicato que sempre atende tão bem os associados.
Já que todo mundo mandou um abraço para a Marina, mandar um abraço para a Marina também e para os demais trabalhadores, todos eles com a mesma importância dentro do sindicato, né? Não vou listar o nome porque senão vai faltar alguém aqui, mas para todos os nossos colegas de trabalho no dia a dia e todos os trabalhadores têxteis que nos escutam, nos assistem, nos ouvem e todas as pessoas no geral também, né? E lembrar que tem uma pessoa fiel, que mesmo que está ali atendendo, é a nossa telefonista Carmen, porque sim. ela está no horário da manhã, né? Então ela está lá atendendo as ligações, mas sempre de um pé de ouvido escutando a rádio comunitária. Beijo, Carmen. Beijo grande para Carmen, tá sempre escutando. Eu chamo ela de Carmen Leane. Ou Carmenzita. Carmen Leane. Eu ligo para ela, já que é para mandar um abraço, né? Eu sempre gosto de frisar aqui um abraço gigante que essa mulher merece, do tamanho do planeta, para Ana. Que não é fácil aturar o Juvenal, cara. O Juvenal é demais. Só lembrando, então, reforçando que a nossa live vai ficar disponível nas nossas plataformas do YouTube, do WhatsApp, do site, aplicativo, Facebook, e também vai estar no nosso visor lá do ambulatório, alguns recortes ali para o trabalhador ficar ciente. A gente volta no dia 16 de novembro, né, com mais pautas aí, com informações aos trabalhadores. E eu já peço, quem tiver dúvidas ou sugestões de temas que a gente abordar aqui, já manda ali no nosso Facebook que a gente vai tentar trazer para vocês. Fechou? Valeu? Um abraço a todos.